abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, olha o 7 de novo, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o seu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso. Pode passar mais um slide. Então aí está algumas ruínas, né, dessa cidade de Éfeso. É bom que se diga que a capital da Ásia Menor, onde estão localizadas esta igreja, na época, era Pérgamo, não era Éfeso. Mas Éfeso era tipo uma Nova York hoje. Se você fosse fazer uma comparação, uma metrópole hoje, né? Seria aí Nova York da época, onde as coisas estavam acontecendo. O sonho de qualquer mortal era visitar Éfeso. Éfeso era a terra onde as coisas estavam bombando. Era a terra da bênção, terra da oportunidade. Embora não fosse a capital, tá? Mas Éfeso, ela tinha um porto que comportava os maiores navios. Lá eles tinham uma produção muito grande de vários artefatos, né? Alguns estudiosos dizem que Apocalipse capítulo 18, versículo 11 a 14, tem uma relação de manufaturas que se faz menção. Alguns estudiosos dizem que está fazendo referência exatamente à igreja de Éfeso aqui. Artigos como couro, pedra preciosa, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, mirra, perfume, vinho, azeite. Irmãos, eles produziam de uma agulha a bomba atômica lá em Éfeso, né? Era uma cidade riquíssima. Não foi à toa que Paulo, na sua segunda viagem missionária, fica aproximadamente lá 3 anos. Éfeso era uma cidade abençoada no sentido aspecto, geograficamente falando, por ser uma cidade litorânea. Ela também passava por ela 2 estradas, uma que levava para o ocidente, Roma, né? Ou passava pela cidade, claro, e a contornava por terra, né? E outra estrada que levava para o oriente. São 2 estradas principais. Então, por ser um local muito próspero, um local de um comércio muito forte e abundante, o apóstolo Paulo, sabiamente, na direção do Espírito Santo, estabelece ali um ponto de pregação durante aproximadamente 3 anos. Olha que estratégia, irmãos. Ele ficava parado numa praça. Imagine, pessoas que vinham, sacoleiros, né? Vamos trazer para a linguagem de hoje. Sacoleiros que vinham de longe, para lá e para cá, passavam por ali. Aí estava aquele paroleiro, aquele falador, né, como diz o outro, estava ali pregando a palavra de Deus, numa cidade onde a santa padroeira da cidade era uma tal de Diana dos Efésios. Era uma divindade romana chamada de Diana, que tinha no seu paralelo, era adorada também pelos gregos, mas tinha o nome de Artemis. Essa deusa tinha um templo lá em Éfeso,
Você depois pode fazer um estudo mais aprofundado em casa. Você vai perceber que o templo de Diana, que é essa mocinha aí, que tem vários seios, né? Ela é Diana dos Efésios. É a deusa da lua, da fertilidade e da graça. Então, aquelas bolinhas que você está vendo aqui na região aqui do peito dela, são seios mesmo, né? Então, acreditava-se, né, que ela era a mãe de toda a fertilidade. Inclusive, algumas divindades femininas hoje surgiram daí. Diana não é ninguém mais, ninguém menos do que já um análogo da rainha do céu, que já era adorada, que era aquela mesma Astarote, lá da época dos filisteus, né? E outros deuses femininos, ou deusas femininas, melhor dizendo, lá dos sumérios. Então, essas deusas que nós temos hoje, essas imagens, essas santas, mães, que tem sempre uma criancinha no colo, com aquela carinha de meiga, né? Ela é sempre alguma imagem que já remete a uma imagem, uma divindade anterior. Bom, então quando a gente vai, eu quando era da outra igreja, da igreja da maioria, né? Hoje acho que nem no Brasil não é mais a maioria, né? Mas quando eu era de lá, eu aprendia que é a mãe de Deus, né? Aí tem aquela figura materna, carinhosa, né? Meiguinha, com aquela criancinha no colo. Então já remetia para a rainha dos céus, que vai bater aqui na Diana também, que é a mesma, é um análogo, é uma comparação, é uma sequência, né? É uma releitura daquela mesma rainha do céu. Então havia um templo lá em Éfeso, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Pode passar, mano. Que é o templo de Diana dos Efésios. Era mais ou menos assim mesmo. Irmãos, pensa numa obra colossal. Era esse tempo. No capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, eu falei que o Paulo ficou ali quase 3 anos. Então ele ficava pregando, as pessoas passavam para lá e para cá. Via pessoas do mundo antigo inteiro, conhecido. Então passavam, ouviam a palavra, se convertiam e levavam o evangelho para as suas cidades, para os seus países. Olha que estratégia tremenda, Juan, tá vendo aí? Paulo já era tirado na parada. Então, muitas pessoas se converteram. Lá em Éfeso também, eles produziam alguns amuletos. Havia uns fabricantes de amuletos lá. E esses amuletos, eles tinham poderes místicos de curar, de trazer sorte e outras coisas mais. Então, Paulo começando a pregar lá, muitos que moravam lá em Éfeso e de outras cidades começaram a se converter. E começou a trazer problemas para os vendedores de deuses, para os vendedores de amuletos, para os vendedores de nichos. Em Atos dos Apóstolos fala de nicho. Nicho é um oratório, é um lugar onde você botava a santinha, lá no caso aquela dita cuja, ela ficava lá no nicho, a pessoa se ajoelhava, né? E ficava lá venerando aquela imagem. Então havia um sindicato daqueles que produziam esses oratórios. Então, pelo fato das pessoas começarem a se converter, o negócio religioso começou a ir por água abaixo. Aí um tal de Demétrio, isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tá? Então um tal de Demétrio, ele se revolta e faz uma grande acusação a Paulo. Ele faz algumas colocações ali, no mínimo interessantes, irmãos. Ele diz mais ou menos assim, eu vou falar com outras palavras. Ele reúne o pessoal do sindicato e diz assim: olha, é o seguinte, tem um tal de Paulo aí, está pregando um evangelho aí, contando uma história, e o pessoal está começando a acreditar. Inclusive ele está fazendo um monte de milagre aí, está fazendo mais milagre que os nossos amuletos. Então, se nós não botarmos fim a isso, o nosso negócio vai por água abaixo. Os irmãos me permitam fazer um parênteses aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a perceber que nos nossos dias, irmãos, está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Existem alguns lugares que o evangelho já se transformou numa religião. Uma religião onde, para você ter acesso a
aos milagres, você tem que possuir alguma coisa. Você tem que comprar alguma coisa. E aquela coisa vai ser o imã. E aquele imã onde vai estar imantado algum poder, alguma virtude. E uma vez que você é possuidor daquele amuleto, você está debaixo da bênção. Uma vez que não possui, você está debaixo da maldição. E o pior pesadelo para os líderes destes movimentos é quando alguém começa a pregar o evangelho com a mulher, porque o negócio dele vai começar a ir por água abaixo. Certa vez Jesus foi pregar num lugar, e a Bíblia diz que ele mandou que o rapaz viesse para o lado de fora da cidade, curou o rapaz e falou para ele assim: não volte mais para a aldeia. E esse menino saiu da aldeia e não voltou mais para o lugar onde ele morava. Dentro desse pensamento, se eu for olhar na ótica desses que são os vendedores de amuleto, desses movimentos, aqueles que querem viver o evangelho como o evangelho é, como está escrito na Bíblia, eles vão começar a perceber algumas coisas erradas que estão lá naqueles movimentos onde eles servem. Se eles chegarem ali aos líderes: olha, amigo, você está fazendo uma coisa aí que não está escrito na Bíblia, isso aí não é isso aí a Bíblia. Aí você vai ser tido como um rebelde. Então os rebeldes têm que ser expulsos daquele movimento, porque não estão se dobrando aquelas heresias. Uma palavra para dizer para você, não é o nosso caso aqui, né? Mas de repente você pode conhecer alguém de algum movimento desse aí. Rebelde nesses lugares não são os que saíram, rebeldes são os que ficaram. Então o maior perigo para os fabricantes de deuses lá de Éfeso era o evangelho. Quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 32, uma coisa puxa a outra. Não enchendo linguiça não. Viaja comigo aí. Moisés tinha ido no Monte Sinai buscar as leis. Você se lembra? Êxodo 32. Aí Moisés está lá naquela glória, naquele manto, 40 dias lá, até eu. Maravilha, quero descer mais não. Aí Deus fala assim: ô Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Perguntando, mas o teu povo, mas não foi Deus que chamou o povo? Aí eu fui entender por que Deus falou o teu povo. Porque enquanto Moisés estava recebendo a lei, lá embaixo, lá no pé do monte, o povo havia se rebelado. E disseram assim para Arão, o irmão de Moisés, que era sumo sacerdote: Arão, o teu irmão que nos tirou do Egito, eles dizem bem assim, depois você lê em Êxodo 32, o teu irmão, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, morreu, ele não volta mais. Faça para nós um Deus, para que nós possamos celebrar. E Arão então, molengão como é que era, não tinha liderança, mandou que se arrecadasse os pendentes de ouro, brincos, aquelas pulseiras, peças de prata, de ouro, melhor dizendo. E a Bíblia diz que ele trabalhou, no versículo 24 diz que ele trabalhou com as suas próprias mãos no buril. Ele deu forma àquele metal, que era pendente, era brinco, era colar. Ele derreteu e deu forma. E sabe o que ele fez? Um bezerro de ouro. Esse bezerro era o deus Apis, que é o deus da fertilidade, lá do Egito. É o deus da licenciosidade. É o deus dos bacanais. E quando Moisés volta, e Deus diz: olha, desce porque teu povo se corrompeu. Deus ouviu o povo dizendo: esse Moisés que nos tirou do Egito. Então Deus falou assim: não foi eu que tirei vocês, não foi o teu povo, né? Teu povo se corrompeu. Vai lá, Moisés, desce que teu povo se corrompeu, já que foi você que tirou eles do Egito. Quando Moisés desce, está aquela orgia tremenda lá, e ele vai perguntar para Arão: Arão, que negócio é esse? Que loucura é essa que aconteceu aqui? Ah, Moisés, você sabe que esse povo é um povo duro, de dura serviço, um povo terrível. E aí eles quiseram que eu fizesse um Deus. Aí, olha, irmãos, que desculpa mais farrapada. Olha o que ele disse: eu peguei os pendentes, os brincos, os colares de ouro, joguei no fogo e saiu um bezerro.
Vê se não foi isso que ele disse. Joguei no fogo e saiu. Não, irmãos. Ele não jogou e saiu, não. Simplesmente um artesão, quando ele esculpe alguma coisa, ele esculpe algo que está lá no seu subconsciente. Então, quando Arão esculpe aquele bezerro, ele podia ter esculpido tantos outros deuses hoje, mas justo o ápice. Então, olha o tipo de divindade que ainda dominava um sumo sacerdote. O homem que deveria ser uma referência, vivia ali de fachada, mas dentro de si ainda estava corrompido, ainda era habitado pelo Deus da licenciosidade, o Deus da depravação. Quando eu vi isso, é o mesmo Espírito, só que com outro nome. É o mesmo Espírito que atuou em Arão, agora depois foi atuar lá entre o Demétrio e aqueles fabricantes de Deus. É a mesma licenciosidade, é o mesmo desejo da carne que está sempre pronto para fluir em nós na primeira oportunidade. E aqueles que se levantarem contra esse movimento que está querendo se instalar nas nossas igrejas, porque isso é um espírito, ele pode vir em qualquer lugar, basta o líder dar lugar. Então isso é um espírito, e é um Deus concorrente ao Deus do Evangelho. Jesus chamou com outro nome. Ele disse que não é possível servir a Deus e a Mamon, que também era um Deus da prosperidade, né? Então joguei no fogo e saiu. Não foi bem assim. Bom, quais as lições que nós podemos... Pode passar, mano, deixa eu ver qual que é o próximo. Pode deixar essa telinha aí. Quais as lições que a igreja de Éfeso mas não é do Valdomiro não. Aqui não tem esse negócio não, aqui tem palavra, né, mano? Que negócio dele. Valdomiro é gente boa. Vamos lá. Então, tal era a cidade de Éfeso, tal era a igreja. Essa cidade de Éfeso, quando Paulo saiu de lá, ele colocou Timóteo. Segundo a história, depois de Timóteo, antes dessa igreja ser destruída, que essa igreja durou mais ou menos 40 anos, quem era pastor lá era o João. O João é aquele João, o apóstolo João, aquele que deitava no peito de Jesus, aquele que foi mandado para a ilha de Patmos, aquele que escreveu o Apocalipse, foi ele mesmo. Tanto é que a primeira epístola de João, que fala aqui sobre o amor, filhinhos, não ameis de boca, ele está falando exatamente para a igreja que ele era pastor, porque ele já estava percebendo que estava faltando amor lá. João foi pastor da igreja de Éfeso. As coisas vão começando a fazer sentido para nós agora. Então, segundo a tradição, o apóstolo João substituiu Timóteo. A obra fiel da igreja. Irmãos, nós vimos aqui que a igreja, no que nós lemos, né? A igreja estava perfeita. Jesus falou: olha, estou sentindo firmeza em vocês, porque vocês tiraram os mentirosos, aqueles são falsos profetas daí. Eu vejo que vocês, eu vi as obras de vocês, o trabalho, eu vejo a paciência de vocês, e que vocês não sofrem os maus, e que vocês puseram à prova os apóstatas, os apóstolos, melhor dizendo, e os que não são, tu os achaste mentirosos. Vocês sofreram e têm paciência, trabalharam pelo meu nome e não cansaram. Irmãos, a igreja está perfeita, está tudo bem. Só tem uma coisa, parece até aquele vendedor de carro, né? Principalmente vendedor de carro é tremendo. Quando o camarada está quase fechando o negócio, agora por causa de um vacilo, ele perde a venda. Ou aquele camarada que está namorando, né? Está tentando flertar ali, a irmãzinha que está na pista, né? Está lá sozinha, né? Começa a jogar aquele 7-1. Não, a gente não tem 7-1 não, né? Joga aquela palavra de bênção, né? Mas aí de repente também dá um vacilo e perde, né? Então a igreja de Éfeso está mais ou menos nesse caminho. Está
faltou um pouquinho para tirar 10, né? Tirou 9, alguma coisa. O Senhor queria uma igreja perfeita. Então ela estava bem em tudo, mas infelizmente no principal ela estava pecando. Era uma igreja que não tinha amor. Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Essa palavra conheço as tuas obras, o verbo utilizado aqui na língua original, né, ela fala de alguém que está notando, ou está percebendo. Tem muita gente que vive a sua vida espiritual e acha que Deus é cego. É interessante algumas leituras que alguns crentes têm de Deus, né? Você pergunta para algum crente, para alguns, né? Qual a ideia que você tem de Deus? Aí ele vai falar: é um velhinho sentado numa cadeira, tuberculoso, uma barba lá no pé. Pelo amor de Deus, irmão, Deus não é assim não. Você diz que o nosso Deus, ele é um varão de guerra, né? Varão é varão, o espírito não envelhece. Nosso Deus é eterno. Outros, quando falam em Deus, já tem a visão de Papai Noel, né? Cada um com a sua visão, mas não. Deus Deus é espírito. Deus é todo poderoso, né? Então, a Bíblia diz que conheço as tuas obras. Está querendo dizer que eu estou notando, eu tenho percebido. É um ato contínuo. Eu estou percebendo a cada instante. Não é que eu percebi ontem. Ele está percebendo a todo instante. Ele está acompanhando o nosso desenvolvimento. Essa é a ideia do verbo. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Obras fala de vida como um todo, a conduta da igreja, o testemunho da igreja. O trabalho árduo também fala de labuta, fadiga, exaustão. Os irmãos lá trabalhavam. Os irmãos, não sei se na época lá tinha, mas era congresso todo dia lá, toda semana, para tentar alcançar as almas de quem sabe de alguma forma, né? Ou não sei se era esse o objetivo, parece que não, porque não tinha amor, né? De repente era só para fazer a festa, só para reunir os irmãos. Tinha perseverança, fala de resistência, persistência, paciência. Tudo isso eles tinham. Jesus mesmo dá esse testemunho deles. Eles optaram pela bem-aventurança de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 14, 13, diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então aqueles que trabalham no Senhor, né? Há uma promessa lá em Apocalipse: eles descansarão dos seus cansaços, das suas fadigas. Os crentes de Éfeso nos ensinam que apesar de onde vivemos, é possível ser fiel e perseverante. Veja, irmãos, que apesar, a despeito de lá em Éfeso ter o templo da Diana, diferentemente do templo de Afrodite de Corinto, essa deusa Diana, ela é diferente da deusa Afrodite, né? A lenda. A Diana, ela era uma deusa virgem e guardou a sua virgindade até o fim. Inclusive ela tinha algumas sacerdotisas que eram virgens, mas também tinham as prostitutas cultuais. Fazendo um estudo rápido sobre essas prostitutas, elas saíam do templo e visitavam as casas para oferecer o corpo à troca de dinheiro. Essas mulheres, na cultura grega, uma mulher que andava sozinha era uma mulher considerada uma mulher que não era séria. Quando a gente fala que não era séria, é uma mulher ou era prostituta ou era uma prostituta cultual. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em outras cartas lá, e ele fala também que de certa forma diz assim: olha, eu não aceito que as mulheres falem na igreja, eu não aceito que as mulheres conversem, mas quando tiver dúvida, pergunte em casa para o marido. É porque as prostitutas, veja, irmãos, Jesus nunca falou isso. Paulo falou isso porque esse negócio de ficar indo de casa em casa era função das prostitutas cultuais. Então uma mulher, quando conversava na igreja, segundo o conceito deles lá de Éfeso, lá de Corinto, a questão do cabelo também, que as prostitutas cultuais lá do templo de Afrodite,
elas raspavam a cabeça. Esse raspar, não é raspar, ficar pelado a cabeça não. Ficava assim com o cabelinho bem curto, Joãozinho. Sabe como é que é? Cabelo bem batidinho assim. Por isso que Paulo fala só de cabelo lá. Está entendendo? Quando ele fala que as mulheres não devem conversar, porque essas prostitutas cultuais eram mulheres que andavam sem marido. E quando alguém chegava, uma moça chegava e ficava conversando na igreja lá, na hora da pregação, as pessoas iam pensar que era uma prostituta cultual que estava no ambiente. Não é que Paulo está mandando as mulheres não pregar. Então a gente tem que conhecer o contexto histórico para não falar besteira. Jesus nunca disse que mulher de cabelo curto não vai para o céu. Mas Jesus falou do cabelo, que o fio de cabelo está cortado, está contado. Se você cortar com máquina 1, o teu cabelo, os fios de cabelo vão ter o mesmo número. Só vai estar curto. Oxi. Não é, irmão? É só o oxi. Esse oxi abre um leque. Então é bom no estudo, se a senhora permite, tá, pastor? Um culto desse assim, não, eu não estou pregando, né? Um ensino desse aqui é a hora da gente. Agora, cara, pô aí, tá entendendo, mano? Então a parada é essa aí, entendeu? Então, quando Paulo fala que não era digno as mulheres andar com cabelo curto, porque o judeu, as mulheres quando entram na sinagoga ou no templo, elas botavam um véuzinho, mesmo tendo cabelo comprido, elas colocavam um véu. As igrejas evangélicas, cristãs, do 1º, 2º, 3º, 4º século, nós temos até hoje, nós temos uma denominação chamada Congregação Cristã do Brasil, que as irmãs usam véu. A igreja católica antigamente as mulheres usavam véu, né? Que era costume do judeu. Então veja só que dilema que Paulo vivia. Ele sendo judeu no lugar de grego, ele tinha que tentar, porque tinha judeu que tinha se convertido, aí via aquelas irmãs que estavam dizendo que eram crentes, mas sem véu. Aí Paulo fala, caramba, como é que eu faço? Mas não são mais judias. Aí chegava aquelas irmãzinhas que não eram mais prostitutas cultuais, estão de cabelo curto. Aí Paulo, ai meu Deus, que onça que eu estou agora, o que eu faço? Então vamos fazer o seguinte, toda mulherada bota véu. Aí resolve o problema do judeu e resolve o problema do grego. Você está entendendo, irmão? Que fácil ser pastor, é coisa braba. Mas ele conseguiu arrumar. Então os crentes de Éfeso nos ensinam que apesar de todo o contexto contrário, toda a licenciosidade, toda essa promiscuidade, Cibele, não é que Cibele só tinha lá na igreja de Sardes, não. Em toda a Ásia Menor, só que ela é mais específica, era tipo padroeira do lugar. Mas também tinha os adoradores de Cibele lá em Éfeso, assim como tinha também os adoradores de Diana, até em Roma tinha. Tanto é que eu tive a oportunidade de ir num lugar lá perto de Roma, chamado Nemi. Eu fiquei sabendo que é lá que tinha o principal lugar de sacrifício das sacerdotisas de Diana. Nemi, né? Minha esposa lá. Uma cidadezinha muito bonitinha, inclusive. Bom, empenhados no testemunho, além do engajamento da tarefa da conduta cristã, os efésios estavam empenhados no testemunho, eles prezavam pelo testemunho da verdade. Apocalipse 2:2, sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs às provas os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eles não toleravam os falsos profetas. Irmãos, falso profeta sempre vai ter. Sempre vai ter. Quando Jesus fala, lá em Mateus capítulo 13, que é o capítulo da semeadura, eu botei ali, ele começa a falar, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Você lembra, né? Uma parte caiu na beirada do caminho da semente, a outra parte caiu no meio das pedras, a outra parte caiu no meio dos espinhos, a outra parte caiu numa terra boa e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Se lembra? Só que quando chega lá no versículo 31 desse mesmo capítulo, Jesus fala assim, e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Embora seja o menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore.
de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos e seus ramos. Eu quero falar aqui de dois tipos de perigos que assolam a igreja e que assolaram lá a igreja de Éfeso. E assolam hoje. E Jesus falou sobre isso. Quando ele fala essa parábola, que o reino dos céus é semelhante a um grãozinho de mostarda, era o menor grão, era a menor semente conhecida na época, era o grão de mostarda. Hoje se sabe que a menor semente que a natureza produz é a semente da orquídea. Mas naquela época, não tinha orquídea, eles conheciam a mostarda, né? Então Jesus, não que Jesus não conhecesse, porque ele fez todas as coisas, mas para que o povo conhecesse, né? Então, ele fala que é o menor grãozinho que existe. Alguém plantou, o tempo passou, esse grãozinho cresceu e se tornou uma grande árvore. E Jesus disse que depois que ela cresceu, as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. Uma ave que vem só pousar, ela pousa e vai embora. Mas quando vem fazer ninho, ela vem para morar. E nós estamos falando que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é o Evangelho, ele é uma sequência. Ele começa no versículo 1 e vai até o final falando do mesmo assunto. Ele está comparando o reino dos céus. Quando ele fala que o reino dos céus, lá no início, é como o homem que saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, e olha o que ele diz: vieram as aves e comeram. Depois os discípulos vão perguntar: o que significa essa parábola? Aí Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear. Quem semeia é o filho do homem, a semente é a palavra, as aves, Jesus é que fala isso, ele que dá a interpretação. As aves representam o maligno, o diabo. Então essas aves lá do início do capítulo 13, essas mesmas aves que vêm sobre essa árvore, elas vêm na árvore e fazem o seu ninho. Então o primeiro perigo que a igreja corre são os predadores que vêm de fora. Jesus diz: cuidado que essa semente vai ser plantada, a igreja evangélica conquistando a vitória vai ser plantada. Cuidado, pastores, pastoras, cuidado com os predadores que vêm de fora. Eles vão vir porque a árvore cresce. E, irmãos, o corpo que é vivo cresce. O inimigo tem sede para acabar com a obra de Deus. Ele manda os seus instrumentos, eles vêm e querem fazer ninho aqui, lá em Mutuá, em todas as igrejas sérias. Então o primeiro cuidado que nós temos que ter são com aqueles que vêm de fora, os predadores de fora. E na sequência, irmãos, já no versículo 33, onde está a menor parábola da Bíblia, Mateus 13, 33, diz: e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento. Pode passar, maninha. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então eu disse aqui que primeiro cuidado que nós temos que ter são com os predadores que vêm de fora. O segundo são com os perigos que vêm de dentro. Porque o fermento, ele tem uma capacidade que, quando misturado na massa, ele começa a atuar na massa de dentro para fora. Ele fermenta de dentro para fora. Ele começa numa insatisfaçãozinha, num disse-me-disse, fulano de tal, fulano senta lá, eu não sento, fulano canta todo domingo, eu não canto, fulano prega mais do que eu, ensina mais do que eu, por que eu tenho que ficar lá na porta? Oh, pelo amor de Deus. Quando a gente entra num caminho desse, nós estamos fermentando a massa, e sem que saibamos, entre aspas, nós estamos servindo de instrumento do diabo. Nós estamos servindo como aqueles enganadores de dentro. Tem carinha de que é da casa, tem jeitinho de que é da casa, mas é o crente frutinha de panetone, né? Está na massa, mas não faz parte da massa.
E a Bíblia diz, olha lá em João 4, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se manifestado no mundo. E Jesus disse, mas há uma coisa a favor de vocês, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Às vezes aparecem algumas coisas na Bíblia, né, irmãos, que não tem explicação. O nicolaíta aparece 2 vezes só no livro de Apocalipse, uma delas é aqui. Quem eram esses cabras? Quem eram esses nicolaítas? Eram seguidores de um tal de Nicolau. Os pais da igreja são daqueles homens fiéis que deram prosseguimento, né? Depois dos apóstolos. Os pais da igreja, aqueles pastores que deram início, deram sequência, né? Os presbíteros que deram sequência na igreja. Um deles, chamado Irineu, dizia que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau de Antioquia. Esse Nicolau, irmãos, ele foi um dos 7 diáconos que foram eleitos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 5, segundo Irineu, tá? Não é a Bíblia que diz isso não. E que logo depois ele era um diácono que foi separado para ser diácono, só que depois ele se apostatou da fé. O que ensinava o Nicolau? Esse nome Nicolau significa aquele que conquista o povo. Esse Nicolau devia ser ter uma lábia, devia ser um 7-1 tremendo, né? É aquele tipo, rapaz, a verdade está comigo. Toda seita começa assim. Só é salvo quem faz parte do meu grupinho. Me mostra uma seita que não começou assim. Me mostra uma heresia está levando milhares, até milhões aí para o inferno, que não começou com um esperto que diz que teve uma nova unção, uma nova revelação, que ninguém teve, porque ele é um iluminado. Faça meu favor. Natural da freguesia, né? Toda seita, toda heresia começa assim. Não existe só uma igreja séria. Não existe só uma igreja séria. Existem várias igrejas que são igrejas sérias e certas. A igreja certa é aquela que segue as determinações do Senhor que estão aqui, né? Nós vamos ver algumas coisas que o Nicolau defendia, que os nossos irmãos lá de Éfeso combateram. Ele dizia o seguinte: 3 coisas principais. A lei não tem mais vigor. Tudo bem, concordo, tranquilo, é verdade. Eu chamo a atenção para um detalhe, irmãos. A heresia, ela não é de todo mentira. A heresia, ela trabalha com engano. A heresia, ela trabalha com verdade e mentira misturada. Por isso que é difícil identificar, porque ele fala a verdade. Ali não tem mais vigor, tá certo. A graça de Deus pode perdoar qualquer um a qualquer hora, tá certo. Agora é que vem a casca de banana. Ele diz: o corpo é ruim, bom é somente o espírito. Então faça o que quiser com o corpo. Em outras palavras, enfia o pé na jaca, mano. Opa, tem caroço no angu. Tem alguma coisa errada aqui. Coisa errada. Nós acabamos de ler aqui, né? Amados, não creais a todo espírito, mas provai que os espíritos são de Deus. Eu queria ter tempo aqui, irmãos, para poder falar de alguns segmentos que afetavam a igreja no começo, lá pelo ano 100, anos 200, depois de Cristo, logo depois que os apóstolos morreram e a igreja foi dando sequência. Dentre os segmentos que atormentaram a igreja, até na época de Jesus, já tinha um movimento chamado de gnóstico. Vocês já ouviram falar dos gnósticos? Trabalham com a gnose é conhecimento, né? Os gnósticos, eles ensinavam uma coisa mais ou menos assim, presta atenção. Vou resumir, tá? Eles diziam que existiam dois deuses criadores de todas as coisas. Um é o Deus bom, que ninguém vê, ninguém tem acesso. O segundo Deus, que é o Deus mau, que é o Deus da Bíblia, segundo eles, tá? Eles dizem que esse Deus da Bíblia aqui é o Deus mau. Então esse Deus mau, que é chamado de Demiurgo, eles dão o nome de Demiurgo, ele fez o homem, fez os planetas, fez os animais, fez tudo, como a Bíblia diz. Colocou esses homens, essa criação num lugar chamado Pleroma. É um lugar que eles deram o nome de Pleroma.
Só que um dia estes homens se rebelaram contra esse Deus mau chamado Demiurgo. O que esse Deus fez? Encarcerou esses homens dentro de um... Não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então os gnósticos, eles diziam que é impossível alguém ser salvo dentro desse corpo. Mas aí a palavra de Deus diz que Jesus era Deus, ele se fez exatamente carne, e ele venceu essa carne, e todos aqueles que creem em Jesus, na sua palavra, o pecado é nesse corpo aqui, através da palavra de Deus. Eu só estou dizendo que quando há um desprendimento da matéria, né, que a gente sofreu o que o nosso irmão realmente está sofrendo, né, e às vezes a gente sabe que o irmão está passando um perrengue tremendo aí, mas a gente dá uma de migué, né? Não, vou orar, irmão, vou orar. Vai orar, irmão, o irmão está precisando de dinheiro. Vai orar, irmão, o gás acabou. Ele está precisando de remédio. Tem que levar no médico, no hospital para tirar uma chapa, sei lá. Então Deus quer abençoar, e a bênção de Deus está no meu bolso e no seu. Somos nós que temos que fazer. Então amor, irmãos, é eu fazer para o meu irmão aquilo que eu gostaria de receber de bom. Isso estava faltando na igreja de Éfeso. E o que vai ser julgado naquele dia? 5 minutos aqui. O que será julgado? Jesus vai julgar os motivos com os quais nós fizemos a obra. 1 Coríntios 4,15. E naquele dia manifestará os desígnios do coração. Não basta servir, é preciso servir com amor. Jesus fala lá, o Paulo, né, faz respeito ao tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 12 ao 15. Os materiais que fazem referência ao tipo de obra que nós temos na igreja. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Isso aqui ele está falando do tribunal de Cristo. Nós, quando estivermos na presença do Senhor, eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação, né? Se você crê depois, amém, respeito à posição. Eu, Armando Taranto, creio que nós vamos ser arrebatados antes, tá? Então eu creio que vou ser arrebatado, vou para um lugar chamado presença de Deus ali, se eu for arrebatado vivo, né? Espero, creio ser da geração do arrebatamento, como você também. E ali, quando chegar ali na presença do Senhor, nós vamos ter o chamado tribunal de Cristo, onde serão julgadas as nossas obras, não os nossos atos. Os nossos atos foram julgados na cruz, entendeu? Serão julgados, serão nossas obras. E aqui está dizendo que foi colocado um alicerce, um fundamento, e nós temos que construir alguma coisa em cima desse fundamento. Agora, que tipo de obra, que tipo de material nós estamos colocando para fazer esta obra em cima deste fundamento, desse alicerce? E ele coloca aqui pelo menos 6, né? Ele fala de pedra preciosa, ouro, prata, madeira, feno e palha. E no final de tudo, o que vai julgar tudo isso será o fogo. Se você bater fogo em cima de pedra preciosa, de prata e de ouro, o que acontece? Vai purificar o material. Agora, se você bater fogo em cima de madeira, palha e feno, não vai sobrar nada. Então tem muito crente que vai chegar na presença do Senhor Jesus lá, e o Senhor vai falar assim: vem cá, ó, nego velho, avança aí, deixa eu ver tua obra. E o fogo do julgamento, do juízo de Jesus vai passar sobre nós. Deixa eu ver com que espírito, com que coração você fez a minha obra. Se foi uma obra de prata, ouro ou pedra preciosa, quanto mais fogo colocar, mais pura e mais brilhante fica, não é? Agora, se for um taranto desse aí, quem sabe, não sei, Deus me guarde, né? Aí chegou lá, avança aí, ô branquelo, lá, deixa eu ver a tua obra. Aí vai bater aquela labareda, né? A Bíblia diz assim: rapaz, era feno, madeira ou palha, não sobra nada. Mas a Bíblia diz: será salvo
como pelo fogo. Vai chegar todo chamuscado, mas foi salvo. Está escrito aqui, nós não lemos? Nós lemos aqui, irmãos. Olha aqui. Vou ler de novo para falar. Olha aqui. 1 Coríntios 3, 12 e 15, no finalzinho, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vai, meu abençoado, entra aí. Fico imaginando só aquela fumacinha subindo assim. Cheguei. É o que dá a entender aqui, né? Ai, papai. Os métodos, serão julgados os métodos que nós utilizamos para a obra. 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. No tribunal de Cristo, irmãos, ninguém vai ser condenado. Ou você vai receber, ou vai deixar de ganhar. Vou repetir. No tribunal de Cristo, ninguém vai ser condenado. Ou você vai ganhar, ou vai deixar de ganhar. É isso. Então cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito. Esse mal não é mal no sentido de você ser malvado, maligno, entrar lá, porque no mal, no céu não entra mal, malignidade, né? Esse mal é o tipo de obra que alguém tenha feito. Tem gente que faz para aparecer, como nós dissemos. Outros fazem baseados na palavra de Deus, amém. Agora tem alguns que fazem a obra baseado em pragmatismo, né? O pragmático, ele não faz porque é certo fazer assim, ele faz porque dá certo. Então nem sempre fazer o que dá certo é fazer o certo. Não, irmão, aqui na nossa igreja nós temos um momento aí dos 3 pulinhos para frente, 3 para trás, e plantando uma bananeira no púlpito. Irmão, onde é que tu aprendeu isso aí? Não, irmão, não está nada escrito, mas dá certo. Estou sendo radical aqui, mas tem uns lugares que fazem coisa pior, né? Camarada aí que bota um gigante de boa, tipo um boneco lá, fala que aquilo é o Golias, e todo mundo começa a jogar pedra no boneco. Gente psicopata, irmão, pelo amor de Deus. Eu nunca vi Jesus fazer uma coisa dessa. É coisa de doido. Pular numa banheira, outro pular de cavalinho no meio. Pelo amor de Deus, irmão. O culto é lugar de ordem e decência. Um monte de gente abilolada, dançando, parecendo que está recebendo o santo. Olha, irmão, eu sinto a presença do Espírito, sou batizado com o Espírito Santo, o Senhor, por graça, nos deu dom. Irmão, nunca fiz essas coisas, nunca virei banco. Pô, a palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se você quer saber o manual do usuário, entre aspas, né? Manual do abençoado que tem o Espírito Santo. É lá 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, vai lá, está tudo ali, o manual, tudo com ordem, com decência. E a Bíblia diz, cada um veja como edifica, segundo a graça foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, irmãos, vamos trabalhar na obra de Deus por motivos sinceros, é aquilo que agrada o coração de Deus. Estar envolvido na obra, grava isso aí. Estar envolvido na obra de Deus não significa que estamos envolvidos com Deus. Tem muita gente que está o dia inteiro na obra, mas não tem um minuto para Deus. Aí, pastor, não entendi nada. Você pode estar o dia inteiro na igreja, mas não tem um minuto com Deus. É fazendo a coisa. Irmão, vamos orar. Irmão, não tem tempo. Não tem tempo para Deus, não, irmão. Então eu tenho que fazer a comida, tenho que fazer aquilo. O que é? Já tem aqueles irmãos que já são, já conhecem como é que é. Está lá na panela, mas está, aleluia. Esse está no manto. Mas tem gente que não consegue, se faz uma coisa, não faz outra. Envolvimento com obra não significa necessariamente envolvimento com Deus. E finaliza Apocalipse 2,5. Lembra-te de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Candelabro, irmãos, fala da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus fala, eu sou aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Candelabro fala da presença do Espírito Santo de Deus.
Se não há amor a Deus e ao próximo, Deus destrói as nossas obras e a nossa história. A igreja de Éfeso, ela foi destruída, e hoje só tem lá um remanescente, lá naquele lugar onde foi construída a igreja de Éfeso. Só tem uma outra construção de uma outra igreja que foi construída 500 anos depois, que era chamada de Agá-Salute, que traduzindo é teólogo santo, em homenagem a João, que foi o seu último pastor. Agora, como voltar a amar, que foi o principal erro da igreja, que fez tudo, mas perdeu o amor? Lembra-te de onde caíste, nós dissemos aqui. É uma ordem para se manter a mente trabalhando ativamente para descobrir: onde foi que eu caí? Onde foi que eu errei? O que eu preciso mudar? É uma atitude constante de pensamento, é ato contínuo. Lembra-te, vai lembrando, vai trazendo à memória aquilo que te fez se afastar do Senhor. Pratique arrependa-se, melhor dizendo. É um apelo urgente para mudança instantânea. Depois, pratique as obras que praticava no princípio. É uma ordem para que se faça logo, faça de uma vez o que você tem para fazer. Como é que eu consigo receber esse amor de volta? Peça a Deus. É Deus quem opera este amor em nós. É um milagre divino, é obra da graça. Apocalipse 2:1 diz ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem a 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, você quer voltar? Peça para Deus. E por último, ouça o que Deus está dizendo. É Deus quem nos recompensa no final. É mais uma obra da graça de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus colocou 2 árvores no paraíso: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que os nossos pais Adão e Eva vacilaram, comeram. Graças a Deus não comeram da outra, né? Senão não estávamos fazendo esse estudo aqui, né? Mas há uma promessa para aquele que vencer de comer da árvore da